Olá, bom dia pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Estamos aí para encerrando mais uma semana. O dia hoje está meio chuvoso, né? Mas graças a Deus também por isso, porque estava muito quente esses dias e é importante é, chover também, na verdade, também por causa das represas, tudo isso aí. Aqui é o professor Ed Carlos, de Geografia, História, e quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre conflitos étnicos. Lembrando que antes de a gente começar a falar, quem puder se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, comentar, não estiver gostando, ativar o sininho. Isso é importante para a gente poder estar sempre melhorando os vídeos, conteúdos semanalmente. Então vamos falar um pouquinho dos conflitos étnicos. Quando a gente fala de conflitos étnicos, eles podem estar relacionados tanto à religião, como política, como cultural e também, né, nas grandes vezes, também territoriais. Como a gente pode ver, esses conflitos étnicos, hoje em dia, o que mais está se debatendo são os conflitos religiosos. Mas isso é uma coisa já também bem antiga. Um dos casos mais famosos que a gente pode ver e empregar são as cruzadas, lá na Idade Média, quando nós tivemos a luta pela conquista, pela posse de Jerusalém. Os cristãos falavam que não, Jerusalém é nossa. Os muçulmanos falam, não, Jerusalém é nossa. Aí ficou aquela disputa. Por que as cruzadas? Porque como se diz, vários países se juntavam com a Igreja Católica muitas vezes financiavam essas pessoas para ir lá lutar contra os muçulmanos. Teve várias cruzadas no decorrer da Idade Média, essa luta entre muçulmanos e cristãos. Então, nós estamos tendo que ver por quê. Por que nós estamos falando desses conflitos étnicos? Porque hoje em dia está uma coisa assim, muitas intolerância, bem radicais, extremistas. Ontem nós tivemos um caso de um atentado na França, onde um muçulmano bem radical entrou numa igreja, decapitou uma senhora, decapitou o sacristão, ainda feriu outras pessoas, inclusive uma brasileira morreu que estava lá. Ela conseguiu sair da igreja, mas chegou numa loja, mas acabou morrendo. Mas aí a gente fala, por que, que a pessoa chega a esse ponto de pegar e tirar a vida de outras pessoas em nome de Allah, que é o que eles acreditam? Há informações que ele chegou gritando, Alá é o maior, Alá é o maior. Então, e pegou e cometeu esses assassinatos. Ele com certeza, ele morreu acreditando que ele estava fazendo certo, pregando o único Deus salvador dele. Mas é aí que tá, mas será que nós temos só um Deus? Será que nós, ou melhor, só uma religião? Será que todos têm um monte de gente? A religião, ela é uma coisa assim bem complexa. Mas infelizmente tem pessoas, tem religiões que se apegam tanto nisso que fica aquela coisa assim bem radical, não aceitando intolerância contra outro tipo de religião. Outro conflito que nós temos bem histórico também é aquele conflito entre os judeus e os árabes ali, entre os judeus e a Palestina, onde eles pegam a Palestina de maioria árabe, ou melhor, todos árabes, não aceitam a religião dos judeus. Muitos judeus também que são cristãos, mas também tem os judeus que não acreditam em Cristo, eles acreditam lá no Velho Testamento, lá de Moisés. Então, tudo isso é relativo ao que? Às intolerâncias religiosas. Então, os conflitos étnicos estão totalmente ligados nesse sentido à religião nesse caso. Mas nós temos também um conflito que pode ser também territorial. Outra coisa também territorial. A Palestina, ela quer o quê? A Palestina quer ser um país independente. Em 1948, a ONU ela consegue junta todos os judeus e cria o Estado de Israel em 48. Mas os palestinos que estão pelo mundo
também não tem o país deles legado. Por isso que eles têm a OLP, a Organização de Libertação dos Palestinos, porque eles querem também ter o país deles. Então isso sempre tem o quê? Intolerâncias. Outro caso também muito famoso de intolerância são os curdos, que tem a maioria desses curdos são hoje, se na década de, se depois da Segunda Guerra Mundial os judeus estavam espalhados pelo mundo, hoje são os curdos. Os curdos são o quê? São árabes, são um povo do Kurdistão que perderam suas terras, que vivem na Turquia, Iraque e um pouco ali no Oriente Médio, sem uma terra assim própria. Então tudo isso também é o que? Intolerância racial, intolerância territorial, intolerância religiosa. Sendo que a maioria às vezes quer predominar sobre a minoria e também impor a sua religião. Temos os casos também dos xiitas e sunitas no Iraque, é onde o que fala o quê? Sobre isso, sobre as intolerância religiosa. Então nós temos que ver que todos esses conflitos étnicos, tudo está relacionado a uma disputa, a uma luta. Então você vê que isso é uma coisa bem histórica, mas também é uma coisa bem atual. Certo, pessoal? Espero que todos estejam bem, se cuidando, curtem lá, se inscrevam no canal. Bom final de semana a todos. Abraço.